Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e professor dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Este vídeo está sendo gravado para falar do tema de fator comum em evidência, que consta no segundo banco de atividades da Prefeitura de Itatiba. Antes de começar a aula, um recado. Fique em casa. Cumpra o isolamento social. Isso é muito importante para que a gente possa preservar a vida das pessoas. Inclusive daquelas pessoas que a gente ama. Tá bom? Ok. Feito esse recado, a gente pode começar então, gente, a falar, do tema da nossa aula, que é fator comum em evidência. Esse aqui, gente, é o primeiro conteúdo de fatoração que vocês têm, tá bom? Fator comum em evidência é o primeiro caso de fatoração, tá? Ao invés da gente falar fator comum em evidência, muitas vezes a gente simplesmente fala só por, em, por do verbo por mesmo, por em evidência. Pôr em evidência, colocar em evidência, ok? É muito comum a gente simplesmente falar, vou pôr em evidência, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo, tá? O exemplo é fatore as expressões. E aí aqui está a primeira expressão. A primeira expressão é AB mais AC mais AD, tá bom? Então, o exemplo pede para gente fatorar as expressões. Olha, ele usa essa expressão aqui, fatorar. O que significa essa palavra aqui, fatorar? Fatorar significa escrever como multiplicação. Então, ele quer que eu escreva essa expressão aqui como uma multiplicação, tá bom? Mas estranho, né? Como que eu vou escrever isso aqui como uma multiplicação se tem soma, né? Eu até tenho multiplicações aqui, ó, A vezes B, A vezes C e A vezes D. Mas, enfim, não é exatamente isso que ele quer dizer quando ele fala para eu fatorar, tá bom? Ok. O que significa aqui, ó, esse fator comum em evidência? A hora que a gente olha para essa expressão aqui, a gente consegue perceber que em cada parcela aqui, eu tenho um fator comum, né? Eu tenho algo que se repete, né? Na primeira parcela, a primeira parcela é AB, a segunda parcela é AC e a terceira parcela é AD. O que se repete nessas três parcelas? O que se repete nas três parcelas, o que elas têm em comum, é isso que eu estou circulando. É o monômio A, não é? Isso que está em comum nas três parcelas. Então, para eu pôr em evidência, eu primeiro observo, qual número aqui, ou melhor, qual monômio aqui está aparecendo em cada um dos fatores. E aí, pôr em evidência é colocar ele aqui, ó. Esse fator que está aparecendo em todos os monômios, eu coloco ele aqui, o A. Coloquei o A aqui. Coloquei o A em evidência. Depois que eu observo o número que aparece em cada uma das parcelas e coloco ele aqui, a hora que eu observo o monômio que aparece em cada uma das parcelas e coloco ele aqui, bom, aí para terminar a fatoração, eu coloco um pontinho de vezes e abro um parênteses, ok? E abro um parênteses. O que sobra da primeira parcela quando eu tiro o A, porque eu já coloquei o A aqui? Bom, a hora que eu tiro o A da primeira parcela, só sobra o B. Vou copiar o sinal aqui, o sinal de mais. O que sobra quando eu retiro o A da segunda parcela? Bom, só sobra o C. Tá, e o que sobra da terceira parcela quando eu tiro o A? Bom, aí só vai sobrar o mais e o D. Mais D. Posso fechar o parênteses porque eu já fiz isso nas três parcelas. Então, gente,
Aqui, né, nessa resposta aqui, eu finalizei a fatoração dessa expressão, tá bom? Eu escrevi, olha, com uma multiplicação. Eu escrevi como A vezes B mais C mais D. Eu terminei a fatoração, tá bom? Então, colocar, pôr em evidência é isso, é observar, né, o que as parcelas têm em comum. E aí colocar o número aqui, ó, em evidência. Vamos para outro exemplo, gente. Vamos para o exemplo B aqui. Vamos tentar resolver o exemplo B, que é um pouquinho mais complicado. Bom, no exemplo B, eu tenho dois monômios aqui, o x² e o 2x. E eles estão subtraindo, né? x² menos 2x. Eu quero fatorar essa expressão. Da mesma maneira, eu quero escrever com uma multiplicação. Tá bom? Mas antes da gente já partir para a fatoração, observar o que eles têm em comum, vamos, enfim, vamos melhorar um pouco essa expressão, né? Como assim melhorar um pouco? Bom, vamos lembrar primeiro o que significa o x² aqui. X² não significa x vezes x? Significa x vezes x, então eu vou escrever como sendo x vezes x. E aí vamos copiar o menos 2x. Vamos copiar o menos 2x. Tá bom? Agora que a gente melhorou essa expressão, agora sim eu acho que a gente já pode colocar em evidência. Tá bom? O que aparece em comum nesses dois monômios? Bom, aqui eu tenho x e x nesse monômio, e aqui eu tenho x. Eu vou colocar em evidência o que aparece em comum, então, é x. Então, eu vou colocar o x em evidência aqui e aqui. Vou colocar o x em evidência, que é o que aparece em comum. Então, gente, para terminar a fatoração, vou colocar o x em evidência, que é o que aparece em comum. Vou colocar o x em evidência. E aí, como que eu faço para terminar? Eu coloco um vezes e abro um parênteses. O que sobra da primeira expressão quando eu retiro esse x aqui? Bom, quando eu retiro esse x, o que sobra é o x. E o que sobra da segunda parcela quando eu retiro esse x aqui? Bom, sobra o menos 2. Beleza? Sobra o menos 2. Então, gente, está finalizada aqui a fatoração. A hora que eu coloco o x em evidência, sobra x da primeira parcela e sobra menos 2 da segunda parcela. Está finalizada a minha fatoração. Eu escrevi como uma multiplicação. Acabou. Só queria observar uma coisa com vocês, que isso daqui às vezes pode parecer estranho, mas na verdade essas duas expressões, elas são iguais. Tá? Elas são iguais. Tanto é que se você distribuir aqui o x, como a gente viu lá em aulas anteriores, a gente vai voltar para essa expressão. Quer ver? Se eu fizer x vezes x, x vezes x, dá x ao quadrado. E a hora que eu faço x vezes menos 2, né? Não importa a ordem, eu posso colocar o menos 2 primeiro. Então, a hora que eu faço x vezes menos 2, dá menos 2x. Então, no final das contas, né, essa expressão aqui é a mesma que essa e a mesma que essa. Qual a diferença? A diferença é que essa expressão está fatorada, que é o que ele queria que eu fizesse, tá? Ela está escrita com uma multiplicação. Então, eu não fiz nada de novo, eu só escrevi com uma multiplicação, ok? Vamos agora, gente, para o nosso terceiro exemplo, que ele é um pouquinho mais complicado ainda, né? O exemplo é 4x² menos 12xy. Agora eu quero fatorar essa expressão aqui. 4x² menos 12xy, tá? Então, vamos fazer isso aqui atrás, porque na frente não há espaço, tá bom? Essa expressão aqui, ela é um pouquinho mais complicada de ser fatorada, né?
Como que a gente faz para fatorar essa expressão? Bom, primeiro a gente começa fatorando os números, né? Vamos pegar o 4. Isso aqui é algo que vocês já estão acostumados. Vamos pegar o 4 aqui, ó. E vamos fatorar ele, tá? Que é fazer aquela divisão por números primos. O primeiro número primo é 2. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, coloco 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Seguimos lá. O 2 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Acabou a fatoração. Isso quer dizer que o número 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Tá? Nada que a gente não soubesse. E agora, vamos fatorar também o outro número que aparece aqui, o 12. A gente começa fatorando os números dos coeficientes. Bom, vamos lá. Primeiro número primo é o 2. 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 dividido por 2, 6. O 6 ainda dá para dividir por 2? Dá. Coloco 2 aqui, 6 dividido por 2, 3. O 3 ainda dá para dividir por 2? Não. Então eu vou para o próximo primo. O próximo primo qual é? O próximo primo é o 3. Então, eu coloco o 3 aqui, porque 3 dá para dividir por 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, eu posso escrever o 12 como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então é isso que eu vou fazer agora. Depois que eu fatorei os dois números, os dois coeficientes que aparecem aqui, aí eu vou vir aqui na minha expressão e vou decompor ela. Tá bom? Como assim decompor? Desse jeito, ó. O 4, ele é, como a gente já viu, 2 vezes 2. 2 vezes 2. O x², bom, a gente sabe que x² é x vezes x. E aí o y não tem nada que fazer, é só copiar ele, concorda? Porque, enfim, não tem nenhuma potência aqui. E agora, gente, eu faço o mesmo para o 12. Tá? Copio o menos aqui. Vou agora pegar o 12 aqui, ó. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Decompus o 12. Aqui está a decomposição dele. 2 vezes 2 vezes 3. E aqui não tem o que fazer, né? O x e o y já estão decompostos, então eu só vou copiar o x vezes o y. Então, né, nesse exemplo mais complicado aqui, o que eu fiz primeiro? Eu decompus, né, o 4 e o 12. Decompus os números. E depois de decompor os números, aí eu decompus a expressão toda, porque eu já sabia, né, como os números se decompunham. Tá bom? Ok. Agora sim, gente. Agora que eu fiz a decomposição da expressão totalmente, tanto os números, os coeficientes, quanto as letras, agora eu posso fazer aquilo de pôr em evidência, que é observar o que essas expressões têm em comum, né, e colocar em evidência. Bom, o que essas expressões têm em comum? 2 aparece aqui, aparece aqui. Do mesmo modo, o 2 aparece aqui e aparece aqui de novo, tá vendo? Bom, aí o 3 só aparece nesse, não posso colocar ele em evidência. Mas o x, mais uma vez, aparece aqui e aqui, ó. Então, eu vou colocar o x em evidência. Ou seja, o que eu vou pôr em evidência? Eu vou pôr em evidência 2 vezes 2 vezes x. Acontece que 2 vezes 2 é 4, não é? É 4. 2 vezes 2 é 4. Então, o que eu vou pôr em evidência, em realidade, né, é o 4, né, que é resultado de 2 vezes 2. Eu vou pôr em evidência 4x. Ou 4 vezes x, ou simplesmente 4x. E aí, depois que eu ponho em evidência, o que eu faço? Eu coloco vezes, abro parênteses e vejo o que sobrou, né, em cada uma das parcelas. Então, aqui nessa primeira parcela sobrou o xy, ou x vezes y, tanto faz. E na segunda parcela sobrou menos, né, 3y, menos o 3 e o y, menos 3y. Então, pronto, está fatorado. Ok? Eu escrevi como uma multiplicação, escrevi como um produto, escrevi como um vezes, tá bom? Gente,
Esse é o primeiro caso de fatoração, né? É o fator comum em evidência. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até a próxima aula.